Fala galera do canal Xbox, eu sou o Gotkos e hoje a nossa primeira análise técnica do canal, Division 2. Se você não conhece a análise técnica, ela é um pouco diferente, aliás, ela é completamente diferente de uma análise contextual. A análise contextual é essa que você vê em sites especializados em games, que tem uma tratativa muito mais do lado narrativo, do lado que envolve a jogabilidade. A análise técnica, ela verifica outros conceitos como os efeitos técnicos, o motor gráfico, qual é a performance no dispositivo que você está jogando, que é claro, é óbvio, é lógico, é o Xbox One. Então sejam todos muito bem-vindos e se você não conhece esse mundo de análise técnica, você vai se impressionar. Vamos começar com as especificações técnicas do garoto. Ele é distribuído pela Ubisoft e ele é desenvolvido pelo estúdio Massive, que também é da Ubisoft. Ele também vem traduzido em português Brasil, tanto a dublagem quanto legendas e interface. Ele é um jogo de mundo aberto em terceira pessoa e também é um jogo de ação, um jogo de tiro. Ele possui modo single player, você pode fazer a campanha totalmente sozinho, mas é extremamente divertido você fazer em modo cooperativo também. Ele possui modos de PVP e também zona cega. Ele é fabricado e desenvolvido no motor gráfico Snowdrop. A gente pode falar que é um motor gráfico extremamente flexível e potente. O foco da Massive, que desenvolve o motor gráfico também, é disponibilizar o máximo de recurso consumindo o mínimo de hardware. No entanto, em Division 1, como eu sei, você sabe que o foco principal do motor gráfico não foi colocado 100% à disponibilidade, porque o jogo tinha alguns problemas de performance. Já Division 2 muda totalmente o cenário e nós entramos definitivamente numa engine completamente robusta e pronta. Fica calmo, segura, aumenta sua voltagem aí neural, que tá na hora agora do seu overclock cerebral, cara. A análise técnica começa agora. E é óbvio, é claro, é lógico que a gente vai começar a análise e mostrar pra vocês os personagens principais do nosso gameplay. Vamos começar com a mecânica de movimentação. Ela ficou muito mais livre, muito mais aberta, dando ênfase ao sistema de cobertura que está muito mais preciso para você apoiar em várias coberturas que tem no jogo, que aumentaram consideravelmente baseado no nível de objetos que tem na tela. E também, é óbvio, é claro, é lógico, o sistema de mira melhorou muito. Inclusive, uma dica que a gente dá, porque tem quem ame e quem odeie, é o sistema de mira automático. Então você pode ir nas configurações e retirá-lo ou colocá-lo, dependendo do seu grau de jogabilidade e da maneira que você gosta. Outro ponto de destaque que não pode deixar de lado é uma evolução muito significativa na inteligência artificial dos NPCs de Division. E não se surpreenda que você vai ter que matar vários durante a movimentação. Eles correm, você vai ter que atirar neles correndo. Então seu nível de precisão tem que aumentar muito. E como o assunto é precisão, vamos dar uma dica aqui super importante. Talvez para os mais experientes seja preciso, assim como eu fiz, aumentar a calibração tanto da câmera quanto da mira para que você tenha mais agilidade e mais precisão. A sugestão indica também para quem tem o controle Elite é que você deixe padrão no jogo e ajuste os gatilhos no app do controle. Outra dica também para o controle Elite é que você mantenha o gatilho 100% pressionável. Já o gatilho de tiro, você faça o travamento, porque as melhores armas de Division 2 são on-shot, ou seja, elas não têm cadência. Você vai ter que apertar várias vezes o gatilho. E se você tem o Elite e deixar ele travado pela metade, vai aumentar a sua vantagem tática no jogo. Outro ponto que nós tivemos ganho significativo é no sistema atmosférico do jogo, assim como o Division 1, ele continua sendo real time, ou seja, manhã, tarde, noite, madrugada, como você pode ver nas imagens, que funciona muito bem. Um ponto positivo é que o looping de período entre o tempo e outro acontece mais rápido. Isso traz situações mais inusitadas para você. Pode ocorrer chuvas, tempestades, ventos, fog e uma tempestade furiosa que acontece principalmente à noite, cara. Você não consegue ver um palmo à sua frente. Já andou numa estrada com uma neblina tão alta que o seu farol você conseguia ver meio metro? Então, é essa que eu tô falando. Unido a vento e inimigos, fica exatamente o caos pra você jogar. E isso ajuda muito em todo o decorrer do jogo, porque mesmo os locais que você já passou, inimigos talvez que você já tenha matado, muda completamente o aspecto no game. E o que continua muito bem e teve um realce foi a iluminação volumétrica. Se você não sabe o que é iluminação volumétrica,
volumétrica, aquela iluminação de raios de luz, tanto de raios de luz artificial, de luz de poste, quanto de luz do sol, batendo em janelas, arestas e todos os ambientes que tiver aí uma possibilidade de entrar esse raio de luz. Já existia isso em Division 1, no entanto ficou mais aprimorado e evidenciado no Division 2 por conta que se passa em uma época em que não é inverno, não é aquele inverno de Nova York com neve, aquela coisa mais cinzenta. Você tá num clima mais veraneio com cores e luz do sol, tanto que você pode aí ser ousado e ser um agente da Division Fashion, usar uma regatinha, uma calça capri, porque não precisa só sair matando, tem que ter estilo também. Sombra Division é uma coisa que funciona muito bem. Ele tem um sistema de oclusão de ambiente em camadas e tudo isso influencia na realidade do jogo, que é absurdamente grande. Como você pode ver agora aí, milhares de objetos de lixo, e você pode ver que não são texturas 2D chapadas, elas são texturas de alto relevo. Ponto de destaque para o manequim, extremamente refletivo, molhado, ou seja, ele coordena muito bem a iluminação, ele carrega uma física realista de iluminação e o sombreamento do personagem em objetos é realmente de acordo com a iluminação que está no mapa naquele momento, seja artificial, de uma luz normal, ou seja do sol, da lua, ou uma luz natural que é projetada no game. Para falar de objetos 3D também, a gente não pode deixar de citar o mapeamento paralaxe. Afinal de contas, o que é isso, Gotcose? Tá na tela aí para você ver dois samples, cara, um sem mapeamento paralaxe e outro com mapeamento paralaxe. Na verdade, ele pega e faz um efeito de relevo na textura, exatamente. Se eu não colocar esse efeito, vai ficar aí, como você vê, um quadrado chapado cheio de desenhos de pedras. Quando eu aplico o efeito parallax, você vê um alto relevo, você vê algo mais realista. E é isso que o motor gráfico Snowdrop traz de melhor na parte de texturas. É impressionante como o Division não possui uma textura 2D chapada. Todas as texturas possuem relevo e isso aumenta o nível de realidade absurdamente. Ufa, é bastante coisa, né, cara? Tá falando, pô, Gotcose, você fala muito rápido. Calma, aumenta mais o Vicore aí que o overclock continua na sua cabeça, cara. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal do Xbox Brasil, porque conteúdos como esse você só vai encontrar aqui, cara. Então vamos direto pro que interessa, vamos ver como está rodando Division 2 no Xbox One S e no Xbox One X, a máquina de 6 teraflops com 326 GB de taxa de transferência, sensacional. Vamos começar, óbvio, é lógico, pelo S. O S tem uma experiência 95% em 1080p em Division 2. E eu digo 95% porque Division 2 carrega um sistema de escala dinâmica baseado em gatilho de performance. Basicamente, o que seria isso, cara? Vamos lá então, em áreas muito grandes, onde você viu aqueles objetos como latas de lixo e muitos inimigos na sua tela, pode haver uma queda de performance que poderia prejudicar o seu FPS no Xbox One S. Nesse ponto e pontos mais críticos, nós identificamos que ele trabalha a 989p, mas acontece com pouca frequência, por isso o dimensionamento é para 95% do jogo nativamente em 1080p no S. Agora vamos falar um pouquinho de resolução no X. Os resultados são impressionantes. É óbvio, é claro, é lógico que você já deve saber, se não sabe, sabe agora, que roda a 4K nativo o tempo todo, sem escala dinâmica. Outra coisa também que você tem que saber é que ele também funciona em 1080p nativo no Xbox One X, caso você não queira colocar aí em uma televisão 4K. Agora, o ponto de destaque para Division 2 dentro do Xbox One X é a capacidade de ele aproveitar um recurso que até agora poucos jogos aproveitaram. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. O S e o X têm a capacidade de 1080p, 1440p e 4K. 1440p é conhecido como a resolução 2.5K. No S, ele faz um upscaling de 1080p nativo, saída dele, para 1440p e também faz um upscaling para o 4K, que é um sistema de pós-processamento. Ele cria novos pixels para suavizar melhor na sua tela. No X, ele sempre funcionou a 4K e na parte do 1080p ele carrega o sistema de super sampling, ou seja, ele sempre produz um quadro 4K, espreme ele, aplica vários filtros legais e deixa no 1080p perfeito para você. Logo, o 1440p, existe alguns problemas em alguns jogos, que é o que? Como ele pega 4K super sampling para 1080, se você vai conectar a um monitor 1440p, você vai ter um upscaling no próprio Xbox One X, ou seja, não vai ficar nativo 1440p. E meus amigos, Division mostrou que isso é possível. Ele está nativo em 1080p, 1440p e 4K
rodar no Xbox One X e ele não usa o sistema de super sampling do console. Ele se autoajusta a resolução nativamente, como você pode comparar agora no quadro dessas imagens que estão na sua tela. Falando em 1440p e monitor, a gente tem que destacar aqui um ponto de percepção, que não é uma coisa que dá para medir, mas sim perceber. Nós tivemos uma suavidade, uma fluidez melhor no monitor com o Division 2, porque o monitor game ele tem 1 millisecond de tempo de resposta. O tempo de resposta não confunda com input lag, que um dia eu te explico aqui no canal Xbox o que é. Mas o tempo de resposta basicamente é a transferência da cor de um pixel para o outro, ou seja, muito mais rápido millisecond, dá uma sensação de maior fluidez. Para o jogo de tiro é muito bom. Resolução é bom, mas resolução sem FPS não é absolutamente nada. Tá na sua tela a contagem de FPS no Xbox One X. Você pode ver que ele crava nos 30 FPS. E como é um pequeno vídeo que você tá vendo agora, a gente foi um pouquinho além. A gente capturou em cerca de 42 minutos, capturou 70.351 quadros. Dos 70.351 quadros, 69.389 quadros estavam cravados em 30 FPS. O restante ficou em 29 FPS e uma quantidade mínima em 25, 22, que corresponde a loads do jogo, porque quando você inicia o load, ele cai rapidinho o FPS, quando aparece lá o contador de load, ele volta a contar novamente. Durante o gameplay, nós tivemos a estabilidade completa de 30 FPS, sempre cravado. Um excelente resultado para um jogo tão complexo e tão aprimorado como Division 2. Vale lembrar que ele é um mundo aberto, então ele usa muito processamento da CPU e poderia ser desastroso se o desenvolvedor não tivesse feito isso com qualidade. Agora vamos pro S. Você já viu que na parte da resolução o X ganhou, é óbvio, é claro, é lógico, mas o S então vai aparecer uma contagem de FPS inferior, é óbvio, é claro, é lógico. Errado! Impressionantemente o resultado foi a favor do S. Enquanto teve uma pequena queda, cerca de 2% lá no Xbox One X, entre 29 e até 27, o S se permanece todos os 42 minutos, cara, intactos, cravados nos 30 FPS. Graças ao quê? Aquilo que eu falei lá atrás pra você, meu, ele tem um gatilho de performance, a qual ele baixa suavemente a resolução para 989p para garantir sempre a entrega de 30 quadros por segundo. É um jogo de tiro, você precisa de movimentação. A coisa ficar engasgando durante o gameplay vai te dar um estresse violento. E por último, mas não menos importante, o fator mais impressionante que você precisa saber. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe isso agora. Viu como é extremamente interessante? Tenho certeza absoluta que você conheceu coisas que você jamais saberia que acontece dentro do jogo, principalmente em Division 2. Como o jogo em geral, e falando agora como player, tirando a análise técnica de lado, estou me divertindo bastante, são várias horas de diversão e entretenimento, melhorou bastante em relação ao primeiro e tá muito mais imersivo. Eu gostei e quero saber se você gostou também, deixa aí no comentário o que você acha, faz sua análise contextual de Division 2 e mostra pra galera que não comprou ainda, se é bom ou ruim, você ajuda a gente e ajuda também quem quer conhecer o jogo. Eu sou o Goticose, segura aí, pode baixar a voltagem agora, tira do overclock, pega a refrigeração e até a próxima.